Hoje damos início ao segundo capítulo do nosso livro do Padre Reginaldo Manzotti. Batalha espiritual entre anjos e demônios. Conheça as armas da fé para o mais importante dos combates. O segundo capítulo vem com o tema o início da batalha espiritual e a origem de Satanás. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse segundo capítulo é um pouco mais longo daquele primeiro, mas eu achei importante colocar tudo o que estava escrito, porque é de extrema importância para a nossa vida e nesse retiro que iniciamos juntos. A batalha espiritual é tão antiga quanto a própria história da humanidade. Na verdade, não há sequer registro de sua ocorrência inicial, pois quando Satanás aparece pela primeira vez na narrativa da queda de Adão, já é como o tentador. Gênesis 3, versículo do 1 ao 15. Segundo a tradição, Diabo, Satanás ou Lúcifer, nomes frequentemente atribuídos ao inimigo, foi um anjo de luz, ser perfeito que ocupou um dos mais importantes cargos celestiais. Como explica a profecia de Ezequiel, tu eras um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Deus. Engalanavas-te com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo de ouro, que eram feitos os seus pingentes e tuas lantejoulas. Todas essas coisas foram preparadas nos dias que fostes criado. Fiz de ti o querubim protetor de asas abertas. Estava no monte santo de Deus e movia-te por entre pedras e fogo. Desde o dia da tua criação foste íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti. Em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caístes em pecado. Então te lancei do monte santo de Deus como um profano e te exterminei, ó querubim protetor. Dentre as pedras de fogo, teu coração se exaltou com tua beleza. Perverteste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Assim te atirei por terra e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. Ezequiel 28, versículo do 12 ao 17. Posteriormente, uma batalha é descrita pelo apóstolo João. No livro de Apocalipse, houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerreavam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra que habita. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos junto com ele. Apocalipse 12, versículo do 7 ao 9. Mas o que levou Satanás a se rebelar? Esta pergunta pode ter algumas respostas. E eu peço para você, amados irmãos que estão me acompanhando, preste muita atenção nisso que eu vou ler. Uma delas se remete ao seu descontentamento quando soube que Deus criaria o homem à sua imagem e semelhança. Como se não bastasse, Deus o faria só um pouco menor que os anjos, daria o livre-arbítrio e teria um plano de redenção caso o homem viesse a desobedecê-lo. Para completar, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se ofereceria em sacrifício pelo ser humano, se preciso fosse. Tudo isso fez despertar em Lúcifer
um corrosivo sentimento de rivalidade, levando à rebelião. Outro motivo, até mais conhecido, é sua ambição sem limites, o desejo de se igualar a Deus. Uma passagem da profecia de Isaías reforça essa reversão. No entanto, dizias no teu coração: hei de subir até o céu, acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono. Estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículo 13 ao 14. Seja qual for a verdadeira razão para essa atitude de Lúcifer, o fato é que ele deixou-se levar por rivalidade, ambição, orgulho, sede de poder, desejo de glória, e a combinação desses sentimentos corrompeu e o fez opor violentamente a Deus, influenciando outros anjos a segui-lo. Após a queda, Lúcifer foi expulso do céu, mas não perdeu a inteligência nem a dimensão angélica. Após a queda, Lúcifer foi expulso do céu, mas não perdeu a inteligência angélica. Vale lembrar que Deus não criou Satanás como se fosse ser maligno. Antes, o Senhor o criou como um anjo bom. Porém, ele se transformou em mal. De Deus nunca virá algo negativo, porque Ele é a essência do sumo bem e do amor pleno. Portanto, tudo o que Ele cria é bom, e é pelo livre-arbítrio que concedeu às criaturas que elas têm a liberdade de praticar as más ações. Repito, com o fruto da abençoada capacidade criatura de Deus, Lúcifer, ou Satanás, era na origem uma criatura boa. E assim continuaria se não tivesse feito a opção pelo mal. Ele gozava de todos os privilégios da presença de Deus. Por isso, sua revolta e traição contra o Criador foi um ato consciente e gerou a ruptura. Na verdade, ele não é o próprio mal, mas deixou-se levar pelo mal, como castigo pela recusa de permanecer no estado de bondade que Deus lhe designara. Assim como ele, os demais anjos que se rebelaram contra Deus, justamente pela plena consciência de sua condição elevada e da posição que ocupavam na hierarquia celeste, não têm, como a humanidade, a possibilidade da redenção, ou seja, para nenhum deles haverá perdão. Da mesma forma que não existe possibilidade de arrependimento para o ser humano após a morte, mas apenas em vida, também não existe arrependimento para os anjos depois da queda. Isso não é de modo alguma fragilidade da misericórdia de Deus, mas antes consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e a seu reino. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 392. A nossa tradição ensina que alguns desses anjos expulsos do céu foram encarcerados, enquanto outros vieram para o nosso mundo e estão ativos. Trata-se de famosos demônios que se utilizam de diversos artifícios para destruir a vida humana. Por outro lado, por puro rancor, almas à perdição eterna. Utilizam diversos artifícios para destruir a vida humana e levar por puro rancor à perdição eterna. Como já expliquei, Satanás existe, tanto que o próprio Jesus Cristo foi tentado no deserto. Travou com ele uma batalha real. Diante disso,
fica a pergunta: se Jesus, Filho de Deus, sem pecado, perfeito, santo, o Emanuel, o Cristo, teve que ir ao deserto ficar cara a cara com o diabo, e para isso jejuou 40 dias e 40 noites, nós podemos nos dar o luxo de nos descuidarmos? E aí, meu irmão? Não é brincadeira? Nós somos inatingíveis e privilegiados por acaso? Não. Acreditemos ou não, gostemos ou não, essa batalha existe. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura de Deus, ou seja, é puro espírito criado, assim como os anjos bons. Ele é valente, claro, e não deve ser subestimado de maneira alguma. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes, eis que vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos, espalhados pelo mundo. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Satanás age e quer se impor no mundo e em nós. Ele e seus anjos geram perturbações profundas na vida espiritual, perturbações que podem causar doenças na dimensão física e na psíquica. Na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, o pedido livrai-nos do mal não é feito por acaso. Esse mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O nome diabo vem do grego, significa diabolos, que significa caluniador, provocador de discórdia. Indica aquele que se atravessa no desígnio de Deus e na sua obra de salvação realizada em Cristo. Catecismo da Igreja Católica 28:51. Jesus chama Satanás de pai da mentira e homicida. Vós sois o diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que diga verdades, não credes em mim? João, capítulo 8, versículo 44 ao 45. Em sua catequese sobre Satanás, o Papa João Paulo VI assim referiu-se: ele é o perfídio e astuto, encantador, sabe insinuar-se a nós por meio dos sentidos, da fantasia, da compulsência, da lógica utópica ou de desordenados contatos sociais na relação de nossa obra para introduzir neles desvios tão nocivos quanto na aparência, conformes às nossas estruturas físicas ou psíquicas ou às nossas profundas aspirações instintivas. Ele é o inimigo número 1, o tentador por excelência. Sabemos, portanto, que se ser mesquinho, perturbador existe realmente e ainda atua com astúcia e traiçoeira. O inimigo oculto que semeia erros e desgraças na história humana, o maior desejo de Satanás é destruir a
comunhão das pessoas com o Criador. E para isso, ele usa da mentira e das decepções. Gênesis 3, versículo 1 ao 6 e diante de Deus é nosso acusador. Ele se utiliza da fraqueza humana para nos induzir à maldade e fazer com que nos afastemos da graça santificante de Deus, caindo no pecado. Porém, Satanás não tem autonomia, ou seja, não possui liberdade para fazer o que quiser. Porém, Satanás não tem autonomia, ou seja, não possui liberdade para fazer o que quiser. Ele depende da permissão de Deus para agir. Como nos ensina o catecismo da Igreja Católica, Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas de qualquer modo, criatura impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás exerça no mundo a sua ação por ódio contra Deus e o seu reinado em Jesus Cristo, embora sua ação cause graves prejuízos de natureza espiritual e indiretamente também natureza física. A cada hora, a sociedade, essa ação é permitida pela divina providência, que com força e suavidade dirige a história do mundo e do homem. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28, Catecismo da Igreja Católica 395. Para São Tomás de Aquino, Deus permite ao diabo enganar certas pessoas em certos tempos e lugares por uma razão oculta dos seus juízos. Mas sempre pela paixão de Cristo está preparado aos homens o remédio para se defenderem das perversidades do demônio. Mesmo no tempo do Anticristo, e o fato de alguns descuidarem de servir esse remédio, em nada faz para diminuir a eficácia da paixão de Cristo. No entanto, apesar dessa permissão, Deus nos protege, como disse São Boaventura. A crueldade do diabo é tal que ele nos devoraria a qualquer momento se o poder divino não nos protegesse. Olha, amados, você que pensa que o inimigo está de brincadeira com a gente e descuida da sua fé, eu vou repetir para você. A crueldade do diabo é tal que nos devoraria a qualquer momento se o poder divino não nos protegesse. O Papa Francisco assim se expressou: mesmo as potências demoníacas hostis ao homem se detêm impotentes diante da íntima união de amor entre Jesus e quem o acolhe com fé. Essa realidade do amor fiel que Deus tem para cada um de nós ajuda-nos a enfrentar com serenidade a força, o caminho de cada dia, que por vezes é rápido, por vezes ao invés é lento e árduo. Somente o pecado do homem pode romper esse laço, homilia do nosso Papa Francisco no dia 4 de novembro de 2013. A razão por que Deus permite essa ação diabólica é um mistério. Ainda segundo São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, são ações permitidas em benefício de bens maiores ou para prevenir males ainda piores. Também é possível que haja uma relação direta com o livre-arbítrio, afinal, não exerceríamos plenamente a nossa liberdade se não pudéssemos fazer escolhas. O que também é uma forma de testar a nossa fé e nossa confiança. Jesus, por exemplo, em sua forma humana, foi tentada para que desistisse
da confiança que tinha no Pai. Por outro lado, Jó foi testado para provar que não sucumbiria ao desafio lançado a Satanás, que achou que ele largaria sua fé e blasfemaria contra o Senhor. Embora tenha sido expulso, Satanás se apresenta na presença de Deus, como descreve o próprio livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 6 até o 2, versículo 1. Ele pediu para aniquilar a vida de Pedro, conforme o próprio Jesus alertou: Simão, Simão, eis que Satanás pediu instantemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Lucas 22, versículo 31 ao 32. Muitas vezes a nossa fé quer ser provada para que possamos crer em Deus, e a fé que tiver sido provada será muito mais preciosa que ouro perecível. Portanto, o ensinamento de São Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? E hoje, para rezar, vou deixar com vocês aí o Salmo 30, que é assim: no final do vídeo vai estar o Salmo e vai estar a oração final lá também, para que você possa estar escrevendo no seu caderno, para que você possa estar gravando direitinho o Salmo. Não deixe de buscar a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia, não troque a Bíblia por um celular, não deixe sua Bíblia de enfeite em instante. A Bíblia aberta, ela tem poder, amados irmãos. Salmo 30 vai nos dizer: e hoje, sempre que você tiver tempo, reze esse salmo, pratique esse salmo, traga esse salmo para a sua vida. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Inclinai vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em me socorrer. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo seguro que me salva. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salva. Sim, sois vós minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Ó Senhor, sede minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alma de Cristo, oração de Santo Inácio de Loyola. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouve. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitas que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que eu com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Muito obrigado, desculpe o vídeo ter sido longo, mas necessitava de todo o contexto que tem nesse segundo capítulo. Tchau, até amanhã, Deus te abençoe, e nós voltaremos com o nosso terceiro capítulo. Paz e bem.